O Vasco da Gama foi fundado aqui nos anos 50, 1952, e o Vasco da Gama do Rio, nessa época, vivia uma grande fase, né? O Expresso da Vitória, base da seleção brasileira. Acredito que certamente isso tenha influenciado a criação. Os criadores, fundadores do Vasco do Acre, eram todos torcedores do Vasco do Rio? Na verdade foi isso, que não tinha TV na época, né? Porque a TV chegou aqui em 74 e era pelo rádio. Então um grupo de torcedores, de pessoas já bem professores, né? Alguns já engenheiros, estudiosos, pelo menos aí 10, 12 pessoas vascaínas natural, eles começaram a imaginar um Vasco no meio da Amazônia. E aí conseguiram, de alguma maneira, uma cópia do Estatuto do Rio de Janeiro, adaptaram para a região e fundaram. Dentre eles, o professor Eduardo Amada Brito, o mais tradicional de todos, foi o que segurou mais tempo, que acabou sendo campeão como técnico no primeiro ano, em 1965. Então a história do Vasco começou por essa questão dos vascaínos querer trazer para cá o que ele sentiu no coração, que era torcer pelo Vasco do Rio. Agora, curioso que houve outros clubes com nomes já houve Flamengo aqui, Botafogo, nenhum conseguiu se segurar, né? Só o Vasco acabou sobrevivendo. Pois é, nós tivemos aqui Fluminense, Bom Sucesso, Olaria, Bangu, né? Aí tivemos Flamengo, bem uns 10 Flamengo, né? Porque em várias regiões tem Flamengo. Teve um que até foi, subiu para a federação, mas subiu e não ficou, né? E só que ficou foi o Vasco dessa luta, sobrevivendo, né? Com abnegados. O Vasco criou logo uma estrutura boa para a época, né? Construiu logo uma sede no centro da cidade e ficou tendo renda através do clube e segurou mais tempo. Por isso que os demais não conseguiram. O Fluminense surgiu aqui pelo Independência Futebol Clube, porque aí virou a torcida Pó de Arroz, por ser um time muito, né, uniforme muito bonito, e isso tornou-se a maior torcida do estado do Acre, lotava o estádio, mas não virou Fluminense, sim Independência. Agora, esse Vasco que sobrevive até hoje, sobrevive de quê? Sobrevive como, Raimundo? Olha, a história do Vasco é bem complicada, porque cada um dirigente traz uma forma de trabalho, né? Mas hoje ele sobrevive bem pela vontade do Lobinho. Renato Machado é uma pessoa que você olha para ele assim, não vê quase nada em termos de estrutura financeira, mas ele vai de bicicleta, ele vai de pé, ele vai de ônibus, ele pede. Quando vai começar o campeonato, ele espera todos os times ser formados, aquele que sobra, ele traz oferecendo o que pode dar, doações de chuteira. Inclusive algumas vezes ele pediu a doação no Rio de Janeiro, do próprio Vasco. O Vasco tem essa história belíssima, e uma vez até, em um ano aí, eu fiz uma matéria interessante sobre o primo rico e o primo pobre, que o Romário descia lá em São Januário numa BMW, enquanto nosso artilheiro Ivo descia numa bicicleta, na garupa uma galinha para ser o almoço dele, né? Quer dizer, a gente fez mas o Vasco, ele caiu, há 3 anos atrás caiu para a segunda divisão, mas teve fôlego para subir de novo. Quer dizer, o Vasco tem uma história belíssima, pela garra de seus sócios e contribuintes. Mantém essa história belíssima porque ele mantém essa tradição das pessoas fazendo doações. E isso por isso que mantém até hoje na situação que está. E consegue mobilizar de alguma maneira o torcedor? É claro que, assim, 10, 15, 20 mil torcedores não, mas assim, ainda tem um público ali fiel de vascaínos que acompanha o time? Olha, quem vai para o estádio, na verdade, não tem muita gente no estádio, mas os torcedores vascaínos são mais que estão em gabinetes. Eles ajudam. E alguns nem vai no estádio, né? Mas na hora que vai formar a equipe, o Lobinho consegue juntar os apoios e coloca o time em campo. Agora é um pouco angustiante assim, porque pela questão do calendário, né? O Campeonato Acreano vai agora de final de janeiro até ali meados de abril. E quem não consegue uma vaguinha na Copa do Brasil, Brasileirão da Série D, acaba ficando muito tempo parado, né? Imagino que para o torcedor desse clube que não consegue a vaga, o ano dura 3 meses já. Pois é, e nós tínhamos aqui no Acre os maiores clubes que tinham torcedores que levavam e enchiam os estádios de Melo. Depois fundamos a Arena da Floresta, depois o Florestão, depois a Arena do Juruá. E a gente só consegue esse estádio lotar quando é jogos de fora, equipes que vêm de fora, né? Tipo Copa do Brasil, o Rio Branco 2, 3 vezes tendo acesso, ou o Atlético no acesso. Mas no estadual você não consegue dar mais de 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. E o Vasco tem aí talvez 5, 6% de torcedores que vai ao estádio, que mantém essa tradição de ser vascaíno pelo amor. E aí o clube, como é que ele se vira? Esses jogadores, ou seja, são desmobilizados, acabam reforçando outros clubes do próprio estado, indo jogar em outros lugares? Como é que faz?
As categorias de base do Vasco formam valores para outros clubes, porque não tem como sustentar, né? Você leva para a peneira, vai uma turma, joga só um ano, depois já estão formados e partem para outros clubes que têm mais estrutura, não é? E aí o Vasco acaba sendo uma fábrica de jogadores para outras equipes, por falta da estrutura para mantê-los na categoria de base. A Copa do Brasil, né, você citou agora, acaba sendo um torneio que acaba possibilitando esses encontros, né, entre um clube, por exemplo, aqui do Acre, um do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tal. Mas na história, houve algum registro de confronto entre os dois Vascos? Eles já se enfrentaram? Não, o Vasco daqui com o do Rio nunca, né? Porque quando o Vasco foi campeão, enfrentou o Brasiliense, lá em Brasília, né? E aí não enfrentou o Vasco. E nunca se cruzaram nesses anos todos de fundação, o de lá com o de cá. Nem amistoso? Não, nem o primo rico. Porque o amistoso, o primo pobre não pode trazer o primo rico, né? Então o Vasco jogou aqui na capital e jogou inclusive no município aqui no interior, em Feijó. Mas o Vasco do Rio com outra equipe criando, não com o Vasco. O primo rico nunca pode abraçar o primo pobre nessa situação. Já ajudou, já enviou material, mas jogar um contra o outro? Não, nunca. Nunca se enfrentaram. E o interessante disso tudo é que há uma certa... Quando o Vasco tentou apoio no Rio de Janeiro, veio o material, passou 2 anos o material que veio do Vasco. Quer dizer, mas aí vai acabando, né? Hoje, uma chuteira no ar custa R$900. Uma chuteira no ar custa R$900. Uma camisa 300, 200. Se for original, 250, R$300. E o clube não pode usar o original do Vasco. Então, ele até chegou a usar o uniforme em 2001. Ele foi campeão, usou o uniforme praticamente do Vasco, do Rio, o uniforme bom. Só cobriu o patrocínio? Só cobriu o patrocínio e colocou o dele, né? E pronto. Mas assim, até o próprio patrocínio, ele doa, mas não bota na camisa nada. Porque o Vasco, para eles não tem retorno financeiro. Por isso que ele não usa. Agora, a gente tem rodado aí vários lugares com essa série e os sentimentos são diferentes em alguns lugares. Por exemplo, o Flamengo do Piauí, os dirigentes do Flamengo do Piauí desejam uma aproximação, até porque pelas condições financeiras seria importante para eles ter essa ligação assim, com o Flamengo do Rio. Já o Botafogo da Paraíba, que já tem uma situação financeira um pouco mais estável, e do Acre, é mais para se aproximar ou mais para se afastar do Vasco do Rio? Para aproximar, sim. E porque há uma ligação, verdadeiramente, eles têm aquela admiração. E em termos de ajuda também. Logicamente que a ajuda, qualquer que seja 0,1% do Vasco lá para cá, será muito bem-vindo, né? Então, até inclusive, se fosse, no caso, alguns jogadores do Vasco já não inferior vir para cá, mas aí não tem como fazer a segunda parte, que é a contrapartida. O certo é que a aproximação mesmo é sobrevivência. Mas também tem a questão do sentimento, de gostar de querer ser vascaíno. E não tem muito essa coisa assim, não, eu quero ser só o futebol do Acre, eu não quero ser Rio e tal, não existe. Não tem. Não tem, e o futebol... O Acre é uma coisa interessante para as pessoas que vêm e se apaixonam, porque é um estado que lutou para ser brasileiro, é um estado que luta para se integrar ao meio, aos grandes centros do país. Tem essa coisa, não tem essa de barrismo. O acreano queria ser só acreano. Ele quer se integrar ao Brasil, de certa maneira. Então é mais ou menos isso. Por isso que o Flamengo tem muito sido no estado do Acre, aliás, deve ter em todo canto, né? Então o Flamengo, quando vem para cá, sabe, os ingressos são vendidos um mês antes. Basta anunciar que ele vem, porque tem uma torcida viva, né? Embora não tenha um clube do Flamengo. Mas não há essa questão de, porque eu sou do Amazonas. Eu sou amazonense, por exemplo. Ou aqui tem paulista e carioca. Nós vemos um povo que a maior parte vem do centro e se torna criando, por gostar da terra. E o Vasco do Rio e tal, também é bem popular aqui. Bem popular. Bem popular porque eu acho que até a segunda maior torcida em termos, porque o Fluminense também tem muita torcida aqui, o Botafogo. Mas eu acho que dos 4 aqui é Flamengo, Vasco e Fluminense, por aí assim, nessa ordem. E mais times do Rio do que de São Paulo? Não tem de São Paulo. Não, São Paulo aqui são palmeirenses, alguns, e corintianos, santistas, não tem muito. Pelos clubes do Rio também tem muito a ver com a época do rádio, né? Do rádio. É porque na época, antes de surgir Nacional da Amazônia, só se ouvia aqui Globo e Bandeirantes. Porque ele tinha um sinal melhor, o Globo um sinal melhor que o Bandeirantes. Aí a Nacional veio, que, como fez na Amazônia, aí era meio que estava assistindo uma rádio local. E como transmitiu os jogos mais do Carioca, na verdade só Carioca, né? Isso influenciou bastante, porque passou-se... Qualquer criança tinha uma escalação na cabeça do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Rio. Se perguntasse na esquina qual é o time do Vasco, qualquer menino dava a escalação e devia ter aquela aproximação. Domingo, por exemplo,
não tinha televisão, as pessoas juntavam em certos campos, botavam o rádio lá no meio da mesa, uma cervejinha lá e tal. Foi um grupo para ouvir os jogos. Então essa influência fez com que o pessoal acriano, ou que vive aqui, fosse mais carioca do que paulista. Agora, é interessante que, assim, pelo que eu tenho sentido, o Vasco, ele é um clube que, para Rio Branco, mesmo para os torcedores de outros clubes do Rio Branco, do Atlético, enfim, ele tem uma simpatia geral. Assim, né? Geral, inclusive dos outros clubes, né? Porque, por exemplo, quando os clubes formam, aí sobra aí 3, 4, 5 jogadores de base, eles vão emprestam para o Vasco. Eles conseguem fazer isso. E acaba que o Vasco acaba ficando uma quinta força por ali, para não cair. Essa simpatia faz com que o Lobinho, que vê um cara que vive sozinho na luta, consiga sobreviver, de certa maneira, pegando, como diria outro, o que sobra, mas mantendo por essa simpatia que o pessoal tem no Vasco. E essa subida, né, essa ascensão aí que o Atlético teve indo para a Série C, enfim, tem Rio Branco jogando Copa do Brasil, o que isso representou assim, para o futebol acreano? Especialmente a situação do Atlético, né? Ele tá numa Série C agora. Assim. O Atlético ele trouxe o aprendizado do futebol do Acre. Primeiro foi estruturar as categorias de bases. E trouxe aí 9 jogadores subindo direto para o time titular. Ele precisava apenas repor uma ou 2 posições. E isso fez com que ele fosse mantendo essa equipe, só repondo e fosse ficando quase que na região imbatível. Né? E outra coisa, ele sanou as dívidas. É um clube que não deve, porque ele só vai no limite dele. Entendeu? Então, isso. Nós temos aqui no Acre 2 clubes que não têm dívida. Um que não disputa, que é o Independente, está afastado, e outro que é o Atlético, que tem esse cuidado. Então, essa coisa da categoria de base, de formar valores na casa, de treinar sempre o mesmo professor, o mesmo técnico, trazendo os juvenis, fez com que o Atlético ficasse na situação de quase um Atlético goianiense. O Atlético Goianiense jogou com o Rio Branco aqui, com os meninos. Depois ele subiu, passou o quê? 4 anos, 5 anos, chegou à primeira divisão, parece que caiu de novo agora. Então o Atlético pegou essa fórmula, o que o Vasco consegue fazer, mas não consegue segurar porque não tem estrutura. Quer dizer, esse é o problema do Vasco em relação ao Atlético. Como é que você vê o futuro do Vasco? Você acha que assim, ir empurrando assim, meio que com a barriga uma hora vai estourar ou pela camisa, tradição, força, simpatia, enfim, ele uma hora vai achar o seu equilíbrio? Nós temos 2 clubes no Acre que são exemplo de sobrevivência. Um é o Andirá e o outro é o Vasco. Você diz, o ano que vem não vem. Não é disputado, não aguenta. O ano que vem está lá. O cara dessa forma de... Eu acho que o futuro do Vasco, ele depende de uma certa... A diretoria que vai ser formada agora está tendo um embasamento de montar uma certa estrutura com pessoas que pensem um futuro melhor. E o Vasco é um dos poucos clubes que tem um estádio. Tem um campinho para treinar local. O Gilmar não tem, quase não tem, né? Tem um Atlético Rio Branco. Só que não tem campo para treinar. Então a questão só de organizar, ajudando a simpatia que as pessoas têm, essa parceria que pode ser feita com o Vasco no Rio, e esse desejo de mudança, de futuro, acho que o Vasco deve se organizar melhor para as próximas competições. Sobrevive. Essa sobrevivência todos os anos. Né? E tem, só pra gente encerrar, assim, de curiosidade, né? Porque o Vasco do Rio, todo mundo sabe, o clássico dos milhões, Vasco-Flamengo é a grande rivalidade, muito embora tenha rivalidade também com o Fluminense, mas falando dessa simpatia, existe um clássico pro Vasco do Acre, assim, um rival tradicional ou não? Tem um menor, não é do grande, né? Porque ele fica naquela intermediária, da parte dos 4 para baixo, para disputar quem não cai. Então existe um clássico. Exatamente hoje é Vasco e Plaza de Castro, Vasco e Galvez, né? Nesses 3 aí. Porque o Andirá é um pouco baixo em relação à formação de equipe. Mas o Andirá é o caso do Vasco, os 2. Porque são os 2 mais antigos em relação aos demais. E são eles que estão lutando para... Só desce um. Quem ganha daqui está em cima, quem perde está embaixo. Na verdade, é Andirá e Vasco, dentro do limite deles, que são clássicos daquele momento. Porque é um que ameaça o outro. Fechado, maravilha. Obrigadão. Boa bola.